Olá, tudo bem? Então, meu nome é Diogo, sou intérprete de Libras. Com alguns professores eu já conversei em particular, alguns já comentei alguma coisa sobre o que é ter um aluno surdo, mas eu vi a necessidade de fazer esse vídeo agora para ficar arquivado e vocês poderem voltar, assistir, para passar informação geral para todos também, né? Que tiverem interesse. O primeiro ponto que eu gostaria de falar é que na turma 82, né, vocês já perceberam, tem uma aluna surda, a Gabriele, de um modo geral, para que vocês possam entender, quem não conhece ela ainda, ela tem implante coclear, então quer dizer, quando mais jovem, talvez com 6 anos, eu não lembro bem a idade dela, ela já fez uma cirurgia em que vai conectado vários eletrodos no cérebro e de modo mais simples, assim, para entender, ela consegue escutar alguns sons. Ou melhor, ela consegue ouvir, né, algumas frequências assim. Então, isso não quer dizer que ela entenda aquilo que ela está escutando. E tem a diferença entre escutar e ouvir que eu não lembro bem agora. Enfim, mas de modo geral para vocês entenderem, ela às vezes escuta um chamado, um grito, um barulho, às vezes até mesmo um objeto que cai no chão, ela escuta, presta atenção, né? Em relação a palavras, agora o som, a fonética e a fonologia do negócio. Às vezes, em algumas palavras, ela já lembra, assim, né? Tipo, o som já conseguiu identificar um símbolo, né, linguístico, no caso do português falado, né? Então, para algumas coisas assim, ela tanto entende, né, como também verbaliza, ou seja, ela oraliza. Ela não é muda, né? Então, esse é um primeiro ponto que eu queria falar para vocês. É evitar, como você já deve ter visto, talvez na formação de vocês, é evitar o termo mudo, né? Ah, mudo, mudinho, surdo, mudo. Não, usem o termo sempre surdo, surda, né? Aluna surda, aprendiz surda, ou Gabriel. Ok, mas o fato de ela ter implante coclear não deve ser uma coisa que vai fazer com que o professor se encoste no sentido de, então eu vou dar a aula, ou vou usar uma máscara transparente, ela vai fazer a minha leitura labial e tá tudo bem. Não, não é bem assim que acontece. Por quê? Embora ela ainda esteja aprendendo a como identificar a leitura labial, né? Que é algo muito difícil, não é todo surdo que faz. Tem surdos que nasceram surdos, outros ficaram surdos bem depois, já escutavam antes, já eram falantes do português, depois foram aprender Libras e ainda não fazem leitura labial. Então não é algo simples a leitura labial, é algo complexo. Então não dá para se basear nisso, é o que eu quero dizer. O que a gente tem que pensar é planejar sua aula em português, porém pensando como se fosse um surdo. O que eu quero dizer isso? Surdos, de um modo geral, têm uma cultura, uma identidade diferente da comunidade de língua portuguesa, da comunidade que fala português, né? Dá para dizer até que seria uma nação dentro do Brasil. Não é à toa que Libras é a segunda língua oficial do país, né? Do Brasil, a língua de sinais. Enquanto italiano, alemão, Xhokleng, Kaigang não são línguas oficiais, né? Do Brasil. São línguas faladas no Brasil por comunidades, mas não são línguas oficiais. Já a Libras, língua brasileira de sinais, é uma língua oficial. Então, o que eu quero dizer? Existe uma cultura muito forte, diferente da cultura que teria, vamos dizer assim, uma língua auditiva, vamos falar assim, né? Uma língua que se ampara no modelo fonocêntrico, que é melhor especificar. Ser um modelo fonocêntrico, por exemplo, para você talvez seja comum. Enquanto você está escutando eu falando aqui, você está olhando para outro lugar, fazendo alguma anotação, enquanto tem um input auditivo, está anotando. Na sala de aula é assim, com seus alunos ouvintes. Quando você foi aluno também foi assim. Ou enquanto está escutando algo, ou lendo algo, você está escutando outra coisa, uma música, enfim. Isso é um modelo fonocêntrico, né? A cultura surda é diferente. Ela tem uma referência visual. O que isso quer dizer?
todo tipo de informação, ela vai ter um input sempre um input visual. Então, a prática de, por exemplo, bem simples, o professor dar as costas para os alunos e escrever no quadro enquanto fala, na cultura surda isso não existe. Falta de educação, inclusive, né? Você virar as costas para um surdo. Quando você está falando com o surdo, interagindo com ele, você tem que olhar olho no olho, estar de frente com ele, né? Seja falando em português ou seja falando em libras. Né? Esse é o modelo de educação, vamos dizer assim, modelo dos bons modos. Por quê? Porque se eu viro de costas, um ouvinte vai pegar a informação que eu estou passando no quadro, enfim, escrevendo enquanto eu falo, dou a aula, né? Dou as informações auditivas. Mas surdo não. Surdo vai ver as palavras escritas, mas não está vendo o que você está falando. Então, às vezes eu estou falando, registrando no quadro algum conceito, professor, né? E estou falando, explicando o que é aquele conceito, qual a diferença, o sinônimo, todas essas informações o surdo estaria perdendo. Por quê? Porque ele não tá tendo aquele tempo, aquele ritmo de olhar para o quadro, ver a palavra e olhar para o intérprete que está sinalizando tudo aquilo que o professor está falando. Então, se você vira para o quadro, começa a escrever e falar, ela não vai ver, porque ela não vai apontar a direção do olhar dela para o quadro, para aquilo que você está chamando a atenção no quadro, para alguma informação deítica. Por exemplo, olhe isso, essa palavra, isto, aquilo, aquela imagem. Quando você está apontando no quadro, ela não vai estar olhando, porque ela vai estar olhando para o intérprete. Tá entendendo? Toda a informação linguística está vindo pelo intérprete. Então, quando tem alguma informação de deítica, alguma imagem, palavra, como se escreve, frase, número, em qualquer disciplina, se você for fazer apontamentos, lembre-se disso. Sempre que fizer apontamentos, dê tempo para que o aluno surdo olhe para onde você está apontando, ou para que o intérprete se aproxime desse local no quadro e aponte também junto com você aquele item que você quer chamar a atenção, e depois dê continuidade à aula, dê continuidade à explicação. Então vai dar tempo da aluna, é como se fosse uma fotografia. Imagine que você está num cinema mudo. Então o teu quadro de observação, você sendo surdo, está focado no intérprete, no que o intérprete está falando. Toda a informação linguística está vindo por ali, só uma via. Se o cenário mudou, a atenção está sendo outra, a atenção está sendo quadro, uma palavra ou um texto, você vai mudar esse quadro do intérprete para aquela outra informação. Ou no livro didático também, se quiser no livro didático, então o foco de visão dela sai do intérprete e vai para o livro didático, no texto escrito. Se ela olha para o texto escrito, ela não tem como saber o que o intérprete está traduzindo, interpretando. Também não tem como saber o que o professor está falando, explicando sobre aquele texto, porque ela não tem um input auditivo, ela só tem um input visual. Então, qual que seria a estratégia quando for fazer algum apontamento no texto didático, no texto, né, ou no quadro? Sempre dá um ritmo, dá um tempo. A aula às vezes tem que mudar o ritmo da aula. Não é ser mais lento, não. É dar tempo para tanto ela como surda, como os outros alunos possam ver aquilo que está sendo apontado, seja uma frase, uma palavra, um parágrafo, um texto, uma imagem, pensar, retomar o foco de visão no professor, no intérprete. Não sei se vocês me entendem, parece algo simples, né? Mas faz toda a diferença. Então, aulas do tipo, você pega um livro e abre na página tal, parágrafo tal, a frase diz que, e começa a ler a frase, você está lendo, mas você está lendo para quem? Para os ouvintes. Para o surdo, não. Ah, mas eu expliquei, eu falei tudo direitinho, eu li o parágrafo todo, como assim ela não entendeu? Claro, você estava lendo, você está lendo o input auditivo para os ouvintes, né? Para ela não. Para ela, se no máximo for acompanhar somente o intérprete, vai ter a interpretação daquela leitura, que a gente chama de interpretação à prima vista. Não é uma interpretação de um discurso dialogado, por exemplo, de uma explicação, em que a interpretação sai muito mais fluida e muito mais próximo, em sentido de ritmo, tempo, aquilo que o professor está falando, né? Então, o professor termina de falar,
A interpretação continua um pouquinho, porque está sempre distanciado, né? O tempo do intérprete, o tempo do professor, o que ele está falando. O professor termina de falar, o intérprete continua, às vezes por 4, 5 segundos, está um pouquinho atrás, ou um pouquinho mais, e termina o enunciado, a frase, aquele discurso, aquele bloco de informação. Na interpretação à prima vista, o que seria a leitura de um texto, a construção daquele texto, o ritmo que é empregado à leitura, tudo isso daí, na hora de interpretar para Libras, é totalmente diferente. Não é a mesma coisa. Que tivesse, aqui, por exemplo, eu estou conversando com vocês, se tivesse um intérprete aqui do lado, né? Os esforços cognitivos para ele interpretar esse tipo de discurso é diferente dos esforços cognitivos que ele estaria enfrentando para interpretar um texto literário, uma leitura à prima vista. E muitas vezes a gente sabe a leitura não, dependente da pessoa, às vezes não obedece uma pontuação, não tem uma fluência, não tem pausa, né? Não permite intervenção daquilo com quem a gente está dialogando. Quando eu estou lendo o texto do início ao fim, acabou, aí vai ter os comentários. Numa conversa, enquanto um professor, por exemplo, está comentando um assunto, o aluno levanta a mão, né? Essa interação levantar a mão, a pausa que é feita, a pergunta do aluno, a resposta, feedback, é diferente de eu só pegar e começar a ler um texto, né? Então essas informações têm que ser bem... não que a leitura não deve ser feita, pelo contrário, deve ser feita sim, né? Como já foi feito. Leituras de textos, isso é muito importante, muito bom, mas deve ser respeitado um tempo de o aluno surdo ler o texto, como o português é a segunda língua dele. Imagine você, por exemplo, lendo um texto em italiano, em francês. Vamos pensar no francês, que a escrita é bem diferente da fala, né? Imagina você, tem um conceito básico de francês, ou de espanhol, ou de inglês mesmo. Conceito básico. Aprender um pouco, né? E eu te dou um texto de 3 páginas em inglês, e depois 8, 9 perguntas sobre aquele texto, né? Ah, mas tá tudo ali, as palavras estão ali, né? Mas será que você, como professor, mestrado, doutorado, não importa o que você tem, será que você conseguiria desempenhar tão bem as respostas dessas perguntas do texto como se fosse um texto em português, na tua primeira língua? Então é esse local de se botar no lugar do outro que o professor deve fazer em relação ao surdo. Mais do que aprender Libras até. Ah, mas eu tenho uma aluna surda, eu preciso aprender Libras. Não, esquece Libras. Já tem um intérprete de Libras ali, do teu lado, te acompanhando, te auxiliando, que vai estar transmitindo todas as informações, todo o conteúdo, todas as perguntas, todas as dúvidas, tanto de você, do professor, da professora, para a aluna surda, quanto dela, perguntas, indagações, respostas dela para o professor ou para a turma. Então já tem essa pessoa, que é o intérprete de Libras, que faz esse papel. O mais importante, talvez agora, nesse momento, na escola, inclusive, seria o professor regente, né, o professor da disciplina, pensar sua aula enquanto uma cultura visual, uma pedagogia visual, vamos falar assim. O que seria isso? São esses modos que eu já apresentei alguns aqui, né? Então, o ritmo, o tempo, né? Enquanto você está escrevendo no quadro, é hora de escrever, não é hora de explicação. Escreveu, registrou, registro escrito. Hora de explicação, para o registro, todo mundo acompanhou? Já copiou? Copiaram? Ah, o ouvinte ou o surdo terminaram o processo de cópia do comando, do exemplo, da frase, do exercício, enfim. Terminou? Assim, dá continuidade à aula. Às vezes eu já fui professor também. Tem aquela questão, só tem 45 minutos, 40 e tá, falta 10, falta 5. Calma. Você não tem só 45 minutos, você tem um ano inteiro letivo para trabalhar com os alunos, né? Ainda mais agora que a turma está bem reduzida, então dá para fazer um trabalho muito mais otimizado. Então, essa pressa de querer passar o conteúdo, um conselho meu, talvez dê nas outras turmas, você faz o que você quiser nas outras turmas, né? Mas na turma em que eu estou, que eu também sou um profissional de educação junto com você, o melhor, um conselho seria dar ritmo, dar esse ritmo pensando no aluno surdo, nos alunos ouvintes, né? Então esse é o primeiro ponto, que né, desse último mês que eu tenho observado, seria um feedback que eu poderia dar para vocês em relação a isso. Tá? Outra coisa, então falando do ritmo, isso já engloba várias coisas. Costumes. Vai se direcionar ao aluno, você tem um aluno surdo na sala de aula, fale diretamente com ele. Você não precisa
Ô Diogo, diz pra ela que vai ter atividade próxima semana e eu quero ver a atividade se ela responde. Não, não precisa. Direcione sempre olhar pro aluno surdo, tá? Pergunta, Gabriela, você fez a atividade essa semana? Ela vai olhar para você falando, enfim, automaticamente ela vai olhar para o intérprete que vai estar próximo para saber o que você falou, mas você continue focado nela. Ela está olhando para lá para o intérprete vai passar a informação em libras. Na hora que ela receber essa informação, ela vai te responder, tá, muitas vezes até olhando para ti em libras, e eu vou fazer a interpretação do português oral, né, do que ela está falando. Então, por que é importante para o surdo o olhar, né? É como se fosse a ligação entre os enunciadores, assim. Então, na cultura surda isso é muito importante, estar olhando para, né? Você falar em libras, mesmo que você esteja falando, mas eu falo com as mãos, eu falo com os olhos, mesmo que você esteja falando em libras, usando as mãos, mas de lado, muitas já é considerado educação ou de costa, ou falar em libras olhando para outro lado, né? Para cima, para baixo e dando as informações em libras aqui. É considerado falta de educação. Então, o contato olho no olho isso é muito importante e é uma maneira de você ganhar o seu aluno surdo, certo? Uma maneira de você ganhar a Gabriele, falando especificamente da Gabriele, né? E isso faz parte da cultura visual. Né? Outra coisa, quando a gente falou sobre pedagogia visual, você vai mesmo numa aula, por exemplo, em que o texto, ou língua portuguesa seja a base do assunto, e tal, mas procure chamar atenção às imagens. Mesmo no livro didático, você vai ver que o livro didático tem muitas imagens, né? Seja português, geografia, história. Não é só texto, explicação, enunciados em português. Não é só isso. Tem imagens, tem uma semiótica do negócio. Então, explore aquilo. Chame a atenção dos alunos para aquilo lá. Assim como você aponta, né? Faz apontamentos, mostra direções. Chame a atenção para eles das imagens. Pergunte o que essa imagem quer dizer. Por que aquela imagem está ali? Por que essa imagem não outra? E se eu trocasse a imagem? Trocasse o personagem? Trocasse a cor? Qual efeito daria? Trabalhe com essa linguagem também, né? Questão de imagens. Isso vale muito para as aulas de geografia, vale muito para as aulas de história, vale muito para as aulas de artes, vale muito para as aulas de português. Todas as aulas, né? Mas especificamente essa que eu falei. Use as imagens. Ah, o livro didático me apresenta só uma, duas. E aqui tem no texto ele está se referindo a coisas que eu posso trazer imagens para textos, imagens enquanto textos paralelos. Traz, apresenta, né? Como o professor, já não vou citar, mas ele tinha separado já um acervo de imagens que ele queria tratar sobre aquele assunto. Então ele tinha imagens para mostrar. Isso é fenomenal, muito importante. Mostrar não só texto escrito e texto falado, né? Mas o texto enquanto imagem também. Isso para o surdo fazer uma grande diferença, porque ele vai associar sempre aquela imagem ao que está sendo dito, ele vai construir um referencial teórico na cabeça dele, um banco semântico, vamos dizer assim, em que com a imagem, com a palavra em português e com um sinal em libras daquele conceito ali, ele vai juntando cognitivamente na mente dele e o processo de letramento dele vai se tornar muito mais fluido, né? Então pense sempre na sua aula como se fosse uma história em quadrinhos, por exemplo. Você tem um texto, uma explicação a ser dada. Como você representaria isso, daria essa aula se você não falasse português, por exemplo? Se você só fizesse uso de imagens, como seria isso? Pense, faça exercício, claro que você não vai fazer isso, né? Não vai chegar lá mudo, já usa máscara, né? Vai botar um tampão na boca e não vai mais falar, só vai fazer mostrar imagens. Não, não é isso. Mas você pensar como seria passar essa informação por meio de imagens. Esse é um exercício muito bom. E hoje em dia com a internet, celular, você consegue encontrar referências visuais daquilo que você está falando. E no Google Classroom, quando você fazer a atividade daquela semana, em vez de botar lá, cabeçar, a única imagem que tem às vezes é só o mundinho do interativo lá, né? O logo do interativo. Acabou a única imagem que tem, o resto tudo palavra. Torne mais atrativo, né?
tanto para quem vai ser tão bom para surda, para aluna surda, como para os ouvintes também. Busque imagens para representar aquilo lá, busque um vídeo, né? Tem uma pergunta, uma questão, um enunciado. Para responder esse enunciado, assista tal vídeo. E o link do vídeo do YouTube, por exemplo, né? Explore esses conceitos, né? E pense nesse sentido, assim, de ter uma perspectiva sempre visual da questão. No mais, por enquanto, seria isso, né? Por último, uma solicitação da mãe foi dar tempo realmente para ela copiar, principalmente nas últimas aulas, né? Em que não tem mais um período. Senão, enfim, acaba a aula, todos saem, né? Naquela última aula, dar sempre um tempinho, uns 10 minutos antes, verificar se tudo aquilo que foi registrado no quadro, tudo aquilo que foi passado realmente foi copiado para o caderno, né? Porque se eu faço o registro no quadro e acaba a aula, eu saio, alguns alunos também, tudo bem, eu não vou, aquele registro que está no quadro, não vou passar para o caderno, porque não me importa, né? A explicação eu já tive do professor, enfim. Ela, a Gabriela em específico, né, é uma aprendiz surda que preza por ter informações à mão, ou seja, ter o registro também no caderno. Então, tudo aquilo que está no quadro, ela quer passar para o caderno. Tudo aquilo que está no. Enfim, qualquer registro escrito, ela quer passar para o caderno. Então, ela quer copiar, né, ela gosta de. E, embora ela seja muito lenta para isso, né? Ela não copia tão ligeiramente quanto outros da turma, o que eu percebi. Ela demora, certo? Então, dar esse tempo de cópia, de reprodução daquilo que está no quadro que foi explicado para o caderno dela. Dar esse tempo, né? Então, hoje a conversa seria mais essa. Já deu 22 minutos, né? Quem viu até aqui, beleza. Quem não viu, paciência, a gente conversa depois. Mas seria mais isso daí. Pense nas suas aulas desse ponto de vista mais visual. Dê tempo para leitura e escrita e cópia. E... sim, eu ia esquecendo. Passe para mim, por meu e-mail, pelo WhatsApp, ou mesmo ali no dia da aula, se quiser. Professor, hoje o assunto será esse. Não precisa passar o plano de aula para mim, né? Mas passe o conteúdo que vai ser abordado. Eu mais ou menos sei o que vai ser abordado pelo que vocês estão colocando, não sei se são vocês, no Classroom. Então, por exemplo, geografia, eu vi lá ciências, eu estou vendo lá o que foi dado numa semana para a turma A, eu pressuponho que vai ser a mesma que ser dado para a turma B na outra semana. Então, eu consigo mais ou menos saber o que vai ser falado. Por que isso é importante? Porque muitos sinais eu tenho que buscar, né? Na hora de interpretar, eu não sei todos os sinais do planeta. Sistema reprodutor feminino, sistema reprodutor masculino, países da antiga União Soviética, sei lá, Tchecoslováquia, não sei o que, Iugoslávia, e um monte de lá. Não lembro esse sinal. Eu tenho que parar no período de hora de atividade e pesquisar sinal por sinal, palavra por palavra, qual o sinal daquilo lá em Libras, como se diz aqui em Libras. Ou o conceito, às vezes não tem um sinal, né, em Libras. Aí eu tenho que pensar no conceito, eu tenho que estudar o conceito em língua portuguesa e fazer essa transposição para a Libras. Então eu preciso desse momento de estudo antes da aula. No momento da interpretação é pau. Não tem tempo para pesquisar, para ver, para perguntar, para ir atrás do dicionário. Não, o momento que eu tenho de preparação é antes, né? Então, quanto antes vocês puderem enviar, se for semanal, melhor. Se for, mesmo que for no dia, abriu, Diogo, desculpa, essa semana não deu. Mas a aula vai ser sobre isso. Ótimo. Essas informações 5 minutos antes ali, enquanto você pergunta, faz a chamada, para mim já é o suficiente, já é bom para que eu possa planejar ou até me imaginar num cenário em que vai ser falado aquele contexto discursivo. Não sei se vocês me entendem. Né? Já é bom. Já é o suficiente. Então seria isso daí. Né? Lembre-se sempre de registrar no quadro, né, palavras, conceito que vai ser dito, né? Usem pautas, né? Coloque no quadro lá pautas, o que vai ser dito hoje.
Isso cria às vezes uma expectativa também na Gabriele. Não começa o discurso solto, mas eu sei que essa aula é de geografia, tá? Mas o que você tem visto hoje? Coloca lá as palavras-chave da aula de hoje, que vai ser dito, né? Eu sei que essa aula é de ciências, tá? Mas o que você vê? Eu lembro que na aula passada foi aquele assunto, mas eu esqueci bem o que era. Então, volta as palavras ali, né? Somente termos técnicos, é importante, né? É, retome sempre no quadro, use o instrumento que a gente tem hoje em dia é o quadro e giz, né? O canetão, né? Infelizmente a gente não tem um computador na sala, um projetor, mas use esse recurso que tem, né? Registre. Talvez seja um pouco diferente do modo como vocês estão acostumados a dar aula, uma coisa pautada mais na oralidade, né? Mas é uma adaptação que precisa ser feita para fluir melhor as aulas e até para facilitar o meu trabalho enquanto intérprete de Libras. Ok? Obrigado pela atenção de todos. Até mais. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá? Fique à vontade de falar no intervalo, né? Ou durante as aulas, quando tem um momento livre em que os alunos estão fazendo alguma atividade, fale comigo, pergunte alguma dúvida que você tenha, tá? Mas seria isso daí. Um abraço a todos, até mais.